Eu acho muito engraçado quando a galera acha que a animação tá aí só pra fazer a gente rir. Ai, que comédia isso! E não, meu jovem, poderia ser até antigamente e Samurai Jack já dava meio que uma quebrada nisso aí em certos episódios, não é mesmo? Que deixavam a gente... Nossa, eu achava que ia ter um final mais alegre. Mas aí os diretores pensavam diferente da gente. Mas eu aqui não irei falar de Samurai Jack, e sim de outras animações, onde a empresa saca a lapada e mostra que pode mostrar um filme de animação de uma forma extremamente poética, fazendo a gente até quase cursar filosofia. E vocês também já podem sacar um like, se inscreverem no meu canal, porque coração mole não faz mal a ninguém. E agora, sem mais enrolação, simbora para o vídeo. E aí, nerdolas, tudo suave? Aqui que fala é a Nath, saca essa? E isso parece meio que 100% um pretexto pro Po, né? Na verdade é porque eu sempre confundo o nome do título com o nome do personagem, mas eu não sei porquê, e dane-se tudo isso. E aí parece que tem que acontecer alguma coisa, algo no filme inteiro para ele aprender a dominar uma habilidade, coisa que ele não aprende no filme todo. E aí, tá, né? Porque e isso também bota um certo medo, não na pessoa que tá assistindo, mas nos personagens em si dentro do filme, porque ele recebe tanta informação dizendo que ele é o último da espécie dele, e nisso só um Lord Shen debochando da cara do personagem. Tipo, olha, tinha que ver, no passado eu tava correndo atrás de vocês porque eu quis, né? Então dane-se. E aí a sua mãe estava desesperada correndo para tentar te salvar, né? Te esconder em algum lugar e ninguém perceber que você estava ali. E aí, cara, a floresta pegando fogo, os coiotes indo atrás dela, o próprio Lord Shen mandando pegarem ela. E aí você fica vendo aquela cena, tipo, sério, eu acho que esse aí foi um dos muitos poucos momentos que eu vi que uma animação pegou bem na parte meio que sentimental mesmo da pessoa, um negócio bem brutal mesmo. E o Lord Shen, cara, ele é um personagem bem estranho de se entender, porque ele, na real, não que eu me lembre, né, ele não tinha nenhuma motivação de fazer isso aí com os pandas lá do vilarejo. E se você pegar, né, o histórico de todos os vilões lá do Kung Fu Panda, cada um deles tinha uma motivação de fazer aquela missão dele de destruir todo mundo. Se você pegar o Tai Long, você entende meio que a motivação dele, porque o cara treinou desde pequeno, desde bebê, na verdade, desde quando ele ficou lá na porta do Shifu. E aí o cara, ele fica, sabe, dá pra ver até um semblante de felicidade no rosto dele. E aí quando ele vai receber, tipo, o manto do dragão guerreiro, quando ele vai se tornar o dragão guerreiro, o Oogway fala o não, mete o não na cara dele. E aí o cara fica meio que, sabe, você vê o cara congelando no momento e meio que dá pra entender e ao mesmo tempo não dá pra entender. A tigresa também não recebeu o título de dragão guerreiro e aí nem por isso ela ficou bolada, sério. Não, ela ficou bem bolada porque o Po recebeu, tipo, o que é isso? É um estranho, chega aqui do nada com um bando de fogos de artifício, o cara que nunca lutou, nunca tem experiência no Kung Fu, ele só apreciava a arte do Kung Fu e também esse lance todo do dragão guerreiro, tanto é que ele faz de tudo pra tentar chegar lá, pra tentar ver o festival. E aí ele chega lá de boa, não, né? Ele chega todo... chegou no modo surpresa e ele recebe o manto. Tipo, dane-se, você aí que nunca estudou nada sobre o que estamos falando aqui, mas você vai ser o dragão guerreiro. E aí a tigresa olha pra isso, cara, e fica boquiaberta. Ela fica mais mal-humorada do que ela já é. E mesmo assim, mesmo ela estando muito pé da vida, ela não saiu destruindo todo o Vale da China com raiva do que aconteceu, toda revoltada. E aí, cara, você pensa no lance do Tai Long, tipo, será que seria mesmo uma boa ideia dele ter recebido o manto do dragão guerreiro? E aí quando você pega o Lord Shen, cara, tipo, o que ele é? Eu não me lembro se ele tinha alguma revolta dos pandas terem feito alguma coisa com os pais dele. Tipo, eu acho que isso aí é muito difícil, porque quando você olha assim pro vilarejo dos pandas, eles estão tudo lá na deles, e aí, cara, ele tem uma motivação, tipo, do nada. Eu quero acabar com os pandas, dane-se. E eu também quero acabar com o Vale da China. Tanto é que ele constrói um monte de fogos de artifícios, ou, sei lá, bolas de canhões, que eram funções, né, de fogos de artifícios, para destruir o Vale da China todinho. E aí até o próprio coiote fica meio que, tipo,
pra que isso, cara? Pra que você vai destruir um Vale da China à toa? Qual é a sua raiva desse local aqui? E aí o próprio Coyote se mete na frente pra tentar, né, interromper a missão dele, só que não acontece nada. E esse momento ele foi bem violento também, porque eu fiquei meio que, caraca, ele matou o Coyote, tipo, do nada, assim. Cara, ele tava tão obcecado com a missão dele que ele chega a enfiar uma bola de canhão que ia pegar na tigresa, e aí o Po se meteu na frente dela com uma panela de pressão pra tentar salvar a vida lá da personagem, e aí ele voa pra não sei aonde. É esse o momento em que o Po ele vai se concentrar, fazer de tudo para tentar vencer a batalha final e salvar todo mundo do Vale da China. E tipo, cara, ele se esforça ao máximo. Ele deixa todo aquele lado bobalhão dele, todo lado babaca, até a cabra mesmo, a cabrita lá, ajuda ele a se organizar e se concentrar mais. E aí, cara, ele consegue, com a força da vontade, equilibrar a gota d'água e botar na florzinha. Cara, esse momento, ele é tão encantador que você olha assim, caraca, o cara, ele não se deixou abater por tudo que foi falado pra ele. E aí chega no final, todo mundo com o rabo na mão. Porque, cara, só o Po iria conseguir este feito de segurar várias bolas de canhões. Todo mundo tava colocando fé no personagem. Os 5 Furiosos, os outros lutadores do passado, até o mestre Shifu tava botando fé nele. Cara, eu acho muito engraçado que o mestre Shifu, ele é o mestre, tipo, ele ensinou todo mundo. Ele ensinou o Tai Long, ele ensinou a tigresa, a garça, o mamaco. Ele ensinou também lá o louva-a-Deus, só que ele apanha pra todo mundo. Ele apanhou do próprio Tai Long, tipo, não dá pra entender. E aí, cara, chega no final, num momento lindo, ele vai e derrota, ele destrói, ele parte ao meio o barco lá do Lord Shen. Nossa senhora, que final maravilhoso. Cara, num filme, cara, mais puxado pro emocional pra mim. Tipo, eu acho que nenhum outro filme do Kung Fu Panda, até o primeiro, eu entendi que a mensagem que eles quiseram passar é de como fazer uma continuação bosta. Porque, cara, esse filme ele quebrou, ele destruiu toda a conexãozinha que o Kung Fu Panda podia até passar depois. Podia até passar depois do terceiro filme. Ele conseguiu quebrar, ele conseguiu destruir tudo, todo esse emocional que tem no filme. Cara, eu acho isso aí muito estranho de uma empresa que faz filmes baseados em coisas puxadas pra barra pesada, digamos assim. Tipo, qualquer outro filme, se você pegar da DreamWorks, a maioria, não digo todos eles são por uma pegada muito sentimental. Tipo, lá do Como Treinar o Seu Dragão. Ele foi no mesmo nível. Eu não digo o primeiro, porque o primeiro eu não achei tudo sair dessa coisa tão, ai meu Deus, dá vontade de chorar. E não, cara, tipo, ele foi mais que, os dragões são vilões, e aí o Fúria da Noite cai lá na floresta, o garotinho que é o filho lá do chefe da trupe dos Vinks vai lá ajudar o dragãozinho. Ele vê que o Fúria da Noite é legal. E aí ele mostra também pra geral que o Fúria da Noite é um cara do bem. E aí só por causa disso ele vai e entra pra tropa dos Vinks. Tipo, é isso o primeiro filme. Cara, o resumo do primeiro filme é basicamente esse. Mas quando chega no segundo, misericórdia, porque lá eles pegam muito fundo mesmo na tua feridinha, porque no primeiro filme mesmo já tava sendo dito, né, que a mãe do Soluço não tava mais viva, ou ela desapareceu, um lance desse. Bom, ela não tava mais viva, né, e aí quando chega no segundo filme ela aparece, e aí o pai e o filho passam, né, boa parte assim do tempo com ela. Ela ensina novos modos pro filho lutar ao lado do Fúria da Noite. E aí o pai também fica, tipo, abobalhado quando vê ela, porque eles estavam muito tempo já separados. E aí ela também demonstra que ela não ficou todo esse tempo burra. E, cara, quando você pensa, sério, você tem esse pensamento durante o filme. Tipo, caraca, agora sim a família vai ficar unida. Depois de tanto tempo, depois de tantos séculos, eles vão ficar juntos. E não, cara, eles não ficam juntos
Deus, porque o Fúria da Noite acaba matando sem querer o pai do Soluço, porque o Fúria da Noite estava sendo controlado lá pelo vilão, e aí o vilão controlava um montão de dragão, e aí o pai do Soluço vai e morre. Eu, caraca, não é possível, sério. E aí tem gente que fala, ai, mas a DreamWorks também, ela não tem filmes só assim, ela tem filmes também puxados pra comédia. Sério, tem muita gente que tem essa mania de, com filmes antigos ou com capa de filme, cara, não, ai, a capa ela é horrorosa, ai, que não sei o que não me chamou a atenção, tipo, no YouTube tem muito isso aí, ai, a thumb não me chamou a atenção, aí vai, chega lá, o vídeo ele é maravilhoso e mesma coisa acontece com o filme, ai, aí tem o lance da data também, que o filme foi, tipo assim, o filme é muito antigo, aí não assiste porque não sei o que, e hoje em dia, então, que tá numa onda de filme em 4K, com animações diferentes, tipo do Homem-Aranha, ela é uma animação híbrida, ela mistura 2D com 3D e ainda tem um misto lá de HQ que os caras colocam no filme, e aí a pessoa vai olhando aquilo, vai se acostumando e vai deixando os filmes antigos pra trás. E, cara, já aconteceu isso aí um dia comigo, eu quase deixei de ver um filme por causa disso. Cara, o filme ele era maravilhoso, porque eu quis tirar conclusões precipitadas, cara, só porque o filme ele era antigo, e aí eu olhei pra capa do filme, tipo, nossa, será que isso aqui vai dar bom? Porque ele era de 2009, eu acho, se não me engano. E, cara, quando eu fui ver o 9, A Salvação, misericórdia! Porque, sério, cara, o filme ele é brabo. Ele é pesado do início até o fim. Tipo, não é porque nem... ele se passa lá no apocalipse e tal. Não, porque... Tipo, tem tantos filmes aí que se passam no pós-apocalipse e o filme ele nem é tão pesado porque o elenco lá, né, os personagens dos filmes não deixam que o filme fique tão, sabe, difícil da pessoa ver. O Zumbilândia, cara, aquilo ali, querendo ou não, é um pós-apocalipse. Tanto é que, tipo, tem zumbis pra tudo quanto é canto. O mundo, na real, né, se tornou um apocalipse zumbi. E aí, tipo, você olha pro filme, o filme é literalmente de comédia, lógico. Ai, você olha assim, o mundo não é mais como antigamente e tal. Mas, tipo, cara, a mesma coisa também funciona pra Fallout. Você vê que o elenco ele segura parte da emoção. A série em si, né, que estreou agora, e por um milagre, ela conseguiu ser boa. Mas, tipo, ela não é tão pesada. Pelo menos eu não senti isso. Porque o elenco, mais uma vez, os personagens em si, eles seguram um pouco essa rédea de... a história não ser tão pesada assim. Mas aí, cara, quando você vai pra 9, A Salvação, o negócio fica difícil, sabe? Porque, cara, é um peso aquele filme enorme. Ele não é nem tipo, vamos aqui construir 3 atos. O primeiro tem lá os personagens, né, se divertindo e tal. No segundo aparece a ameaça do primeiro pro segundo. E aí no terceiro eles têm que resolver. E aí vai ter um crime um pouco mais pesado. Não, cara, é do início até o fim. Cara, lá tem uns personagens que até hoje, tipo, eu não sei o que eles são na real. Eu não sei se eles são um tipo de energia ou alguma coisa que sobrou do fim do mundo, né? Porque lá, infelizmente, a Skynet venceu, querendo ou não, lá no mundo do 9 A Salvação. Tanto é que as máquinas elas foram criadas para tentar salvar eles de uma guerra que eles estavam vivenciando. Só que aí vem toda aquela história que todo mundo já sabe, onde as máquinas elas se revoltaram e tal, e começaram a destruir tudo que elas viam pela frente. E aí, cara, era tipo o Ultron, assim, do What If. Eu estou usando ele como referência, porque no Ultron de What If, ele sai destruindo tudo pela frente. Ele não quer que ninguém sobre naquele universo dele pra tentar reconstruir tudo de novo. Lógico que não, tanto é que ele sai destruindo Asgard, ele sai destruindo o planeta onde a Capitã Marvel tá, ele destrói o próprio planeta Terra, ele quebra a quarta parede, vendo o Vigia falando com a gente, né, só que ele ouve o Vigia falando e ele sabe que tem outros universos pra ele destruir também, porque... ele fala que é tudo em nome da paz, só que na real mesmo é tudo em nome da loucura, porque aquele personagem ele é completamente insano. E aí, cara, voltando pra 9, A Salvação, cara, basicamente a história ela ronda disso daí que eu falei. Aí lá tem os personagens, né, que são os bonequinhos de pano, até hoje eu não sei se eles são ou não uma energia. E lá tem o 9, que é o principal da história. Novidade, isso que eu estou falando, porque o título do filme já fala sobre isso. E aí, cara, ele é super sacaneado. Ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe de nada. E aí ele é sacaneado por uma tropa, assim, que já
já manja do que aconteceu e que tá acontecendo. E aí tem um velho lá meio ranzinza que acaba salvando ele no final. Só que aí o velho ele fica, tipo, de sacanagem com ele, porque o 9 ele carrega essa esperança de que um dia tudo vai voltar como era antes, sendo que não, porque já tava tudo destruído. Você olhava ao redor, tipo, caraca, não tinha mais nada, tava tudo no meio de escombros e prédios destruídos, e os personagens sacaneando ele, porque ele ainda carregava essa certa esperança de que tudo ia dar certo no final, e acaba que o Coroa ele se sacrifica para que tudo ocorra show de bola. E cara, esse Coroa e vários outros personagens acabam morrendo, e eu sei disso porque só sobram apenas 4 personagens no final. E cuidado com o alerta de spoiler, porque quem não viu o filme, e eu vou soltar a bomba agora, porque no final, cara, só sobram o 9, né, uma garota e os 2 gêmeozinhos. Pronto, o elenco inteiro ele se resume a esses 4 personagens quando chega no ponto final do filme, porque o resto, a maioria deles morre porque eles vão tentar procurar a verdade do que eles realmente são. E aí quando eles vão procurar tudo, e a gente entende a história a partir daí também. E nisso, cara, tinha uma miranha escangalhada, mas aí um bendito aperta um botão, a aranha ela volta a funcionar para caçar todos eles, e ela vem feroz mesmo, tanto é que eles tem uma hora lá que eles até tentam deixar ela amarrada, né, tipo o Coroa solta até uma bazucada nela, só que não adianta porque ela ainda volta, e aí pra salvar o grupo o Coroa infelizmente tem que morrer. E olha só, tipo, o personagem que ele tanto sacaneava, que era o 9, né, ele se sacrifica em prol do 9 pra ele tentar meio que, vamos voltar, tentar ter uma esperança aqui de novo. E cara, quando chega no final eles pegam um aparelho, né, onde estava acumulado todos os personagens que foram sugados, eles liberam, cara, a alma de todos eles, e aí todos eles vão assim pro céu. Sério, que coisa de... Cara, sério, cara, ele corta assim a tua emoção, sem saca nenhuma, porque você olha assim e te dá... Sabe aquela sensação de, legal, o final foi feliz, né? Os personagens estão vivos, mas o que acontece depois disso aí? Porque o filme ele não tem continuação nenhuma, na verdade ele foi feito até por uma empresa que até hoje ela não é tão conhecida, isso aí não significa nada, porque o filme pra mim foi excelente, deu tipo assim, uma porrada em várias animações aí de estúdios muito famosos, sabe? Que escrevem o filme com uma caneta de fogo. Pô, a pessoa fica pensando, caraca, o que aconteceu com eles 4? Será que eles enfrentaram novas ameaças ou eles encontraram novos personagens parecidos com eles? E eu detesto quando o final, ele não teve um final aberto, ou ele teve, mas tipo, a pessoa meio que vai imaginar na cabeça dela o que vai acontecer. E eu detesto isso, cara. Mas aí a animação faz isso, né? A empresa, na verdade, ela faz isso, porque quando houver uma continuação do filme, a pessoa vai ficar fazendo teoria, e aí isso aí vai alimentar a expectativa da pessoa. Não só da pessoa, né, que tá fazendo teoria, mas de um montão de gente, dos fãs. E quando eles lançarem uma continuação, aquele filme vai explodir de bilheteria, vai explodir dólar pra tudo quanto é canto, para eles jogarem, sei lá, no lixo, porque não sei onde vai esse dinheiro. Mas também, se você pensar por outro lado, na verdade, eles deixam o final meio que aberto, mas, tipo, sem motivação nenhuma, porque às vezes o filme nem sequer tem continuação e você fica com o maior cara de bunda quando o filme acaba. E, cara, tipo, o final lá também do filme do Rango. Cara, eu adorei aquele filme. O final, tipo, é fechado porque você entende que, o problema de lá era a água. Tipo, a cidade não tinha água, a cidade estava seca. Os personagens estavam secos também, sabe? O famoso calango seco. Tava todo mundo assim, e isso daí era uma das partes mais brutais do filme. Tipo, você via todo mundo sem beber uma gota de água por meses e, sei lá, se duvidar, anos. E aí os próprios personagens falavam, não, a gente tá sem água, a gente não bebe uma gota de água há não sei quanto tempo. Mas aí cabe a um herói chamado Rango, um cara que tem uma lábia vagabunda, porque ele, cara, ele leva todo mundo na palavra, assim, sabe aqueles personagens que soltam meia dúzia de palavras e todo mundo já acredita nele, já leva ele como o salvador da pátria, e esse era o Rango, cara. Desde o início do filme ele é um herói meio que atrapalhado, né, um personagem, tipo um herói. O herói ele não é, ele é um personagem, só que aí ele é meio esculachado, ele é meio desengonçado, e
isso aí, cara, cabe também ao Johnny Depp. Isso aí, cara, eu fui descobrir muito tempo desse jeito, né, meio desengonçado na internet, que era o Johnny Depp, cara, que tava fazendo a captura de imagem dele, porque eu não estava sabendo disso. Só depois de muito tempo eu fui descobrir, caraca, é o Capitão Jack Sparrow que está fazendo a captura de imagem do Rango, porque eu acho que ele ficou tão discreto nesse momento que não deu pra perceber tanto. Aí depois, quando eu fui ver, caraca, tipo assim, eu não sabia, ele deve ter se contido um pouco, mas tudo bem. E aí, cara, pelo esse jeito aí dele, leva todo mundo na lábia. Nossa senhora, tipo, ele leva Feijão, que é uma das protagonistas, né, que ficam do lado dele até o final do filme, assim como todas as outras criaturas aí desse filme, porque ela trava assim, né, do nada, e aí ela teve até uma hora que tava, acho que ela e o Rango, ou mais um grupo de personagens lá ao redor da fogueira, tava até de noite, e aí o Rango tava batendo um papo lá com ela, normal, e do nada a personagem, ela trava assim, e o Rango, ele chega até a tocar nela, tipo, caraca, você não vai voltar a funcionar não? E ela fica assim, cara, até de manhã, até quando amanhece, ela fica travada, e depois que ela volta. Tem outros personagens também, tipo, tem uma ratinha lá que ela é meio calada, ela é meio que aqueles coroas de filme onde ela sabe o que tá acontecendo, a maior treta da cidade, só que só no final, quando tá tudo cagado, ela revela tudo. Tipo aqueles coroas que ficam caladões, e aí quando o negócio tá todo destruído já, tá todo mundo numa confusão só, eles falam, não, peraí, que aqui existe uma máfia. Cara, se este filme fosse feito apenas 5 anos depois do primeiro filme do Mad Max, eu diria que isso aí, uma cena, né, na verdade seria uma clara referência a uma cena, de novo, estou repetindo a palavra, quando a Furiosa e o Max, né, estão lá, né, acho que procurando a cidade de Cidadela. Nossa, que interessante o que eu falei agora. E aí eles passam por um caminho, tipo, o chão todo craquelado, e aí tem uns coroas, né, tipo, uns anciões, digamos assim, passando, tipo, bem estranho mesmo, o filtro, né, na hora da cena tá azulado, só que você percebe que tá tudo ressecado lá no momento quando eles passam, só que aí quando eles chegam lá em Cidadela não tem mais nada, tá tudo seco, tem umas pessoas lá tudo ressecada também, diferente do Rango, que quando chega lá, eles mandam os personagens abrir a torneira, aí a água, ela vem calculadamente onde o Rango matematicamente calculou pra cair no Jack o Cascavel. E aí quando vem a água, o Jack vai parar lá na Conchichina, e aí ele pega o prefeito, porque ele fica bolado, e o prefeito contratou ele pra acabar com o Rango, porque o prefeito não queria que ninguém descobrisse que ele tava guardando a água todo esse tempo. A maioria da água estava com ele lá estocada num banco, tava até atrás dele a água, né? E aí acontece o maior rolo na cidade, era tanta água que explodia até as casas, invadia as casas, era tanta água, cara, que invadia até as casas. E aí, cara, foi um final super hidratado. Cara, eu adorei esse filme. E aí, cara, quando eu fui pesquisar o nome desse filme, porque eu não sabia quem tinha feito ele, né? Tipo, a empresa. Eu achava que era até de uma empresa pequena, porque eu não estava sabendo de nada. E aí, cara, quando eu fui pesquisar o nome, Paramount, eu falei, Paramount, você fazendo filmes bons? Eu até meio que, sabe, estranhei assim, porque a Paramount, ela é meio noiada, né? Ela tem grandes franquias lá, como os Transformers, ela tem o Pânico, ela tem também Um Lugar Silencioso, só que ela é meio, sabe, perturbada das ideias, porque aí ela não pode fazer filmes muito brutais, porque não sei o que ela tá visando muito a bilheteria, sendo que ela não tá visando mais nada, porque ela só tá fazendo um filme bosta. E aí, cara, eu fiquei tipo, caraca, é você, Paramount. Então eu peço, por favor, uma salva de palmas para essa empresa. E aproveitando a salva de palmas para ela, eu também peço para a Sony, para vocês baterem palmas para a Sony, porque, cara, o que a Sony fez também com Homem-Aranha no Aranhaverso, misericórdia, cara. Tipo, cara, a Sony é uma empresa burra. Na verdade, você nunca sabe o que vai acontecer, o que vai sair dela. Quando você acha que vai sair um saco plástico, sai um diamante. E quando você acha que vai sair um diamante, sai um bueiro. Então você faz os filmes parecido com essa bendita animação, com o mesmo tipo de emoção que a pessoa tem com esse filme. Só que não, cara, a Sony, ela é muito burra. E aí quando você chega, tipo, no Aranhaverso, eles meio que já te mandam uma mensagem, olha, podem ficar tranquilos, porque a gente usou muito do Tobey Maguire pra fazer esse filme. Tanto é que eles lançam um montão de referência. É o Homem-Aranha lá dançando, o Bully Maguire,
Maguire, é ele salvando a cidade. Teve gente que pensou, nossa, esse aí é o Homem-Aranha do Tobey, só que não, tipo, baseado na minha opinião, porque o Homem-Aranha do Tobey, pra mim, ele é aquele personagem que aparece só depois do Homem-Aranha mais velho, tipo o Peter, sabe? Só que de outro universo, tanto é que você já vê que ele tá mais cansado, ele não sai todo dia mais pra salvar Nova York dos bandidos, ele tá meio desleixado com ele mesmo, tanto é que ele se separou da Mary Jane, isso aí era um dos motivos pra ele não salvar mais tanto a cidade. Cara, pra mim aquele ali é mais o Tobey do que o Homem-Aranha que morreu, né, depois do filme, porque quando ele vai lá salvar, né, a cidade da máquina do Rei do Crime, porque o Rei do Crime criou aquela máquina lá pra voltar no tempo, porque ele queria salvar a família dele do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha meio que sujou a imagem dele pra família, e aí a família ficou pau da vida com o Rei do Crime, um lance desse, sabe? E aí o Rei do Crime, ele tem raiva do Homem-Aranha por causa disso, e o Homem-Aranha, ele, sabe, ele salva a cidade, e quando ele morre, tipo, eu fico num dilema, assim, porque tem, tipo, ele morre nesse filme e ele morre numa outra HQ. E aí quando eu vi ele morrendo numa outra HQ, eu fiquei meio que, caraca, será que essa aqui é a parte mais difícil, tipo, do Homem-Aranha morrendo? Lógico que quando o Homem-Aranha morre, ele cara, é triste de qualquer jeito, porque a gente gosta do personagem, ele é o amigão da vizinhança e tal, só que eu acho que o da HQ, ele pegou mais forte, assim, em mim, porque foi a primeira vez que eu vi o personagem morrendo e eu nunca tinha visto isso antes, tipo, sabe, foi até meio que uma surpresa pra mim, caraca, o Homem-Aranha tá morrendo e tal, tipo, caraca, que negócio esquisito esse, eu não sabia que o Homem-Aranha podia morrer. E aí é meio que até estranho, assim, sabe, é bem pesado, porque ele tá lá tentando salvar a vizinhança, a Mary Jane tá no rolo, até a tia dele tá no rolo, e aí ele tá lutando contra o Sexteto Sinistro, e aí ele derrota o Sexteto Sinistro, só que aí vem o bendito Norman Osborn, e aí ele injeta o soro lá do Duende Verde, onde ele fica maior ainda, ele fica gigantesco, e aí o Homem-Aranha e ele entra numa porrada lá, numa briga, ele acaba derrotando o Duende Verde, só que o Duende Verde vai e mata o Homem-Aranha morre no colo da tia May, tipo, caraca, cara, isso é muito pesado. E aí, cara, quando vai lá pro filme, tipo, ocorre meio que a mesma coisa, só que não é literalmente um sexteto sinistro, ele luta contra 4 personagens por aí. E aí tá lá também o Duende Verde, e ele vai, derrota os personagens, ele consegue destruir a máquina do Rei do Crime, só que ele já tá todo, né, esbagaçado. O Rei do Crime vai e acaba de matar ele, tipo, caraca, que bosta, gente, tudo isso. E tipo, cara, um negócio muito estranho aqui, porque, sério, eu parei pra pensar nisso aí depois, onde o Homem-Aranha, cara, sozinho, ele é mais forte que toda a tropa do Homem-Aranha que entra depois. Porque, cara, se a gente parar pra pensar, tipo, o Homem-Aranha sozinho conseguiu dar conta de um montão de vilões, enquanto um grupo de Homem-Aranhas consegue ficar, tipo, no sufoco pra tentar derrotar um grupo de vilões. Vocês estão sacando a minha ideia? Porque, sério, cara, não, acho que não é tão difícil de entender isso. E aí, cara, depois o filme dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada aí no público, para eles não sentirem um peso tão forte quando vai ver uma animação, não é mesmo? E aí eles botam lá o Miles, mostrando ele indo pra escola, mostrando ele lá com o tio, porque o tio, ele é super legal com o Miles. E aí, cara, a partir daí, tipo, o filme, ele vai te construindo uma certa opinião. O que acontece depois com o tio dele mesmo, porque o tio dele, depois a gente descobre que ele estava envolvido com a morte do Homem-Aranha, e aí ele não chegou a matar o Homem-Aranha, mas ele ajudou. Aí tipo assim, mas depois ele ficou caçando um Homem-Aranha aí, que era o Miles, mas, cara, ele não sabia que era o Miles, entendeu? Ele caçou um Homem-Aranha porque ele achou que era um outro Homem-Aranha qualquer. Tanto é que quando ele viu que era o Miles, ele foi lá, tipo, não, pera aí, é o meu sobrinho, então não vou fazer nada. Eu vou aliviar aqui pro lado dele, porque ele gostava, né, do garoto. E aí, cara, quando ele morre, tipo, caraca, nossa, o tio, ele era legal pro Miles, né? Tipo, ele levava o garoto pra sair, ele brincava com o garoto, ele era meio doidão e tal, né? Ele era um vilão, só que ele era legal pro garoto. Depois do filme, se ele não fica tão pesado, mas ele te bate uma badzinha, tipo, caraca, todos os personagens vão embora, e aí tudo aquilo que a gente, né, ficou... Era tipo um parque de diversões esse filme. A gente tá vendo... Nossa, a gente viu um montão de Homem-Aranha. A gente viu o Noir, a gente viu o Homem-Aranha que é, né, tipo... Parece o Tobey Maguire. A gente viu uma garotinha com um Homem-Aranha meio que robô. A gente viu o Porco-Aranha. A gente vendo aquilo ali... Caraca, parece que a gente tá vendo, sei lá, nossa infância ali. A gente tá vendo todos os quadrinhos misturados num filme só. Mas aí depois o filme teve continuação. Que nem meu vídeo, cara. Vai ter continuação também. Lógico, eu não
não sei se eu vou ganhar o Oscar, né? Mas eu posso ganhar o like e a inscrição de vocês, que é 1 milhão de vezes mais importante pra mim. E, tipo, cara, dá um like, se inscrever no canal, né? Tipo, construir uma animação. Ai, nossa, deixa eu fazer um reboco aqui. Deixa eu calcular o meu like. Não, cara, você só vai sentar o dedo no like e se inscrever. É tão fácil fazer isso. E aí, lógico, eu quero que vocês coloquem nos comentários qual a animação te pegou tão fundo, onde você, caraca, por que eu fui escolher ver essa animação logo agora? Mas também, cara, depois você pode ver outra coisa pra levantar o seu astral, sei lá. E também, tipo, cara, não é toda animação que é totalmente pesada. Tem vezes que você escolhe uma animação, tipo, uma animação puxada pra comédia, só que aí a animação, ela é tão... Às vezes tem, sabe, um momento lá que é meio pesado,